pessoal, tudo certo até aqui? Na aula de hoje nós vamos continuar com o capítulo 2, mas agora com uma parte mais prática, a equação fundamental do patrimônio. Para quem gosta de matemática, nós podemos pegar então os conceitos que já foram dados até aqui e vamos então deduzir uma equação. Então, se nós pegarmos a nossa balança, onde nós tínhamos que o ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido, nós vamos ter a seguinte equação. O ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, certo? Se eu quiser isolar esse patrimônio líquido, eu vou passar ele para este lado. No momento que eu troco de lado o patrimônio líquido, eu vou trocar o sinal. Vou manter o sinal da igualdade. O passivo não troca de lado, então permanece com o mesmo sinal. E o ativo ele vai trocar de lado também, invertendo o sinal. Para retirar esse sinal aqui de negativo, nós multiplicamos toda a equação por menos 1. O que isso vai fazer? Vai fazer com que todos os componentes da equação troquem o sinal e nós vamos ter, então, a equação fundamental do patrimônio, que é o patrimônio líquido igual a ativo menos passivo. Então, essa é a equação fundamental do patrimônio. Nós vamos ter ainda algumas situações. Normalmente, nós temos a situação em que o ativo é maior que o passivo, mas nós também podemos ter uma situação que o passivo é maior do que o ativo. Então, por exemplo, quando o meu ativo é maior que o meu passivo, para eu fazer equilibrar a minha balança, eu vou adicionar aqui o patrimônio líquido. Então, eu vou ter aqui o ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Agora, quando o meu ativo é menor que o meu passivo, eu vou ter, então, um passivo a descoberto, né? Porque o meu ativo não está cobrindo o meu passivo. Então, eu tenho um passivo a descoberto, certo? Que ele ficaria ali para deixar a minha balança igual. Outra forma de representar seria considerando o meu patrimônio líquido negativo, onde ele passaria para cá com sinal negativo, então, e equilibraria a minha balança novamente, certo? Então, ativo maior que passivo, eu tenho ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Passivo maior que ativo, eu tenho ativo mais passivo a descoberto igual a passivo. Agora, algumas operações para nós entendermos na prática como isso funciona. A primeira operação, ela vai ser sobre a constituição da empresa Alfenas, né? Então, é uma abertura de uma empresa. Então, o que ocorre na abertura de uma empresa? Os sócios, eles dão dinheiro para abrir a empresa, certo? Então, eu tenho aqui que o capital, que é o dinheiro que o sócio dá para abrir a empresa, ele é formado por 4.000, certo? Esse valor de capital, como ele foi em dinheiro, ele vai ser representado como um bem, como dinheiro em caixa, e se é bem, ele está no meu ativo. Ora, tenho aqui o ativo, o dinheiro em caixa, que é um bem, no valor de 4.000 reais. Do outro lado, eu vou ter a origem desse dinheiro. Esse dinheiro aqui em caixa se originou da onde? Se originou do capital formado pelos sócios, no valor de 4.000, certo? Ativo igual a passivo. Bem, vamos seguir então para a segunda operação. Depois de constituir a empresa, então, a empresa decidiu adquirir, né, comprar um edifício pelo valor de 1.200, sendo que o pagamento
foi efetuado à vista. Então, se foi efetuado à vista, esses 1.200 vai sair do dinheiro que a empresa tem em caixa. Então, eu tinha em caixa 4.000, agora eu vou ter apenas 2.800. 1.200 será representado pelos imóveis adquiridos aqui embaixo. O total do ativo não se altera, permanece 4.000. O capital não foi mexido, então o passivo também não altera, permanece 4.000 também. Bom, terceira operação. Compra de materiais com fornecedores pelo valor de R$2.000. Bom, aqui não está falando que esses materiais estão sendo adquiridos à vista, mas estão sendo adquiridos por fornecedores. Então, quem está financiando a minha compra de materiais são fornecedores. Assim, eu vou ter uma dívida com os meus fornecedores. Então, o meu caixa ele não vai alterar, porque a compra não foi à vista, foi financiada por fornecedores. Meus imóveis não vai alterar. Mas esses bens que eu comprei, esses materiais, eles vão compor uma conta, que é um bem, que é o meu estoque de material, que é no estoque de materiais, que é no valor de 2.000. Somando 2.800, 1.200 mais 2.000, eu vou ter um total do ativo de 6.000. No lado do passivo, eu vou registrar o quê? A minha obrigação que eu tenho com esses fornecedores. Então, eu preciso pagar esses fornecedores no valor de 2.000. Essa é a minha dívida com fornecedores, 2.000. Mais o capital inicial que eu já tinha, no valor de 4.000, vai fechar, então, o meu balanço, né? Eu vou ter a minha igualdade entre ativo e passivo, né? Valor de R$6.000. Certo? Agora, uma quarta operação. Aquisição de um veículo à vista por 200. Então, aqui ele já está dizendo veículo. O que é um veículo? É um bem, então vai ser registrado no meu ativo. É à vista, então a origem dos recursos, esse dinheiro saiu da onde? Saiu do meu caixa, então eu já sei que eu vou ter que diminuir o valor do meu caixa. E vou ter que aumentar um bem em veículos no valor de 200. Então, o meu caixa que eu tinha 2.800, ele diminui para 2.600. O restante das contas, imóveis e estoques de materiais, permanece inalterado. E eu vou adicionar, então, um bem, que é veículos, no valor de 200. A soma de tudo isso continua inalterada, meu ativo permanece com 6.000. Por que ele permanece? Adicionei veículos e diminuí o valor do caixa, porque a conta foi à vista. No lado do passivo, eu vou ter fornecedores no valor de 2.000, capital no valor de 4.000, permanece inalterado, fechou o balanço, R$6.000. Uma quinta operação agora. A venda do pavimento superior do edifício. Então, eu vou vender uma parte do edifício por 600, mediante nota promissória. Então, eu estou vendendo um bem que as pessoas vão ter que me pagar. Mediante nota promissória é uma promessa de pagamento. Então, é um título, provavelmente vocês vão ver isso no direito. A nota promissória é um título onde outra pessoa promete me pagar, certo? Por que essa pessoa vai prometer me pagar? Porque ela está adquirindo uma parte do meu edifício. Eu estou vendendo o pavimento superior do edifício por 600. Então, o que ocorre ali? Eu vou ter a diminuição de um bem, que é o imóvel, era 1.200, foi para 600. E vou ter o quê? Eu vou ter o registro de um direito. Eu tenho um título a receber. Alguém vai me pagar esses 600. Então, aumenta um bem, diminui um direito, o meu ativo permanece com 6.000.
passivo inalterado. Sexta operação, pagamento de fornecedores. Então, agora eu vou pagar uma dívida. Se eu estou pagando uma dívida no valor de 1.300, esse dinheiro está saindo da onde? Está saindo do meu caixa, que é onde eu tenho dinheiro. Eu só posso ter dinheiro em caixa ou em banco. Geralmente no banco é pago por meio de cheque, no caixa em dinheiro. Então eu vou retirar 1.300 do caixa, eu tinha 2.600. Agora o meu caixa vai ficar apenas com 1.300, mas eu vou diminuir uma dívida. Meus fornecedores, que era no valor de 2.000, agora eu vou ficar devendo apenas 700. Com isso, o total do meu ativo vai diminuir de 6.000 para 4.700 e o meu passivo também diminui de 6.000 para 4.700, mantendo então a igualdade da minha equação patrimonial. Uma sétima operação, então, o recebimento agora de 400 como parte da venda do edifício. Agora eu estou recebendo uma parte daqueles títulos que eu tinha a receber. Então a pessoa tinha que me pagar 600, ela pagou 400, agora ela só tem que me pagar 200. Esse dinheiro que ela me pagou foi para onde? Vai ser somado lá no meu caixa, que antes eu tinha 1.300, com mais 400, agora fica 1.700. Diminuiu um direito, aumentou um bem, todas as operações dentro do ativo, o total do ativo não mudou. O passivo também não foi mexido, não mudou o total do passivo. Certo? Uma representação gráfica, então, aqui para vocês, né? Quando o ativo for maior que o passivo, então eu vou ter o patrimônio líquido aqui para complementar essa equação, revelando a existência de riqueza própria. Ou seja, o que eu tenho aqui dentro do meu patrimônio líquido? Tenho o capital dos sócios e o lucro da empresa. Então, essa é a riqueza própria. Quando eu tenho que o ativo é maior que o passivo e o passivo é igual a zero, eu tenho aquela primeira situação lá inicial, onde o sócio que eu tinha o capital inicial e tinha o caixa. Não devia nada, né? Então revela a inexistência de dívidas. Mas eu só tenho o capital investido pelos sócios e o meu dinheiro em caixa. Quando o ativo for igual ao passivo e o patrimônio líquido zero, significa então que os sócios não investiram nada, né? Ou eu tenho um ativo lá e aqui eu só tenho dívidas. Então revela inexistência de riqueza própria. Eu não tenho o dinheiro dos sócios aplicado. Quando o passivo for maior que o ativo, eu vou ter aquela situação, então, do passivo a descoberto ou patrimônio líquido negativo, né? Porque ele é representado sempre do lado direito. Então, revela a existência de passivo a descoberto. Quando o passivo for maior que o ativo e o ativo igual a zero, para fazer esse equilíbrio, então, nós não vamos ter ativo, então todo o patrimônio líquido é negativo e ainda tenho todas as minhas obrigações. Então, revela o quê? Inexistência de ativo, apenas dívidas. Certo? Agora vamos para as configurações do capital. O que nós temos aqui? Então, nós temos que a origem de recursos ou capitais são formados pelo passivo mais patrimônio líquido. E a aplicação desses recursos encontra-se no ativo. Então, quando o sócio investiu o capital inicial lá naquela operação, primeira operação, foi registrado o capital inicial aqui e o dinheiro em caixa aqui. Origem do recurso, aplicação do recurso. Agora, se eu chamo
passivo mais patrimônio líquido de capitais, eu vou ter que o passivo é o meu capital que vem de terceiros, ou seja, não são os sócios da empresa que investem esse capital, que emprestam esse dinheiro, né? E o dinheiro que vem dos sócios, né, ou da própria empresa, por meio de lucros, ele é chamado então de capital próprio. Então, passivo. Tudo que tem no passivo, as obrigações, são chamado capital de terceiros e o patrimônio líquido é chamado de capital próprio. A soma do capital de terceiros mais o capital próprio é o capital total da empresa. Agora, aquele capital inicial lá, quando o sócio começa a empresa, ele vai lá e investe aquele capital inicial na empresa. Somente essa parte de capital inicial é chamada de capital nominal. Se eu tiver o capital inicial mais os lucros da empresa, todo o patrimônio líquido é capital próprio. Se eu tiver apenas a parte do investimento inicial dos sócios, é o capital nominal. Tudo isso aqui, todo esse lado direito, é o capital total. Certo? Entendido até aqui? Então, capital nominal é o investimento inicial feito pelos proprietários de uma empresa. Capital próprio corresponde ao conceito de patrimônio líquido, abrangendo o capital inicial e suas variações. Ou seja, eu tenho lá o capital inicial ou nominal, mais o lucro da empresa. Capital de terceiros, então, corresponde aos investimentos feitos na empresa com recursos que vêm de terceiros, ou seja, aquele empréstimo bancário que eu vou pegar, aquela compra a prazo que eu vou fazer com o fornecedor. E capital total à disposição da empresa é o conjunto de valores disponíveis pela empresa em dado momento, ou seja, todo o capital de terceiros mais o capital próprio. Certo até aqui? Na próxima aula, continuaremos com os procedimentos contábeis básicos de acordo com o método das partidas dobradas. Até mais!